Quando minha própria filha me olhou nos olhos e disse: "Mamãe, eu preferia que a senhora morresse", soube que minha vida tinha chegado ao fundo do poço. Aquela menina de apenas 12 anos, que eu carreguei no ventre por 9 meses, estava ali na minha frente, com ódio puro no olhar, desejando minha morte. E sabe o que é pior, meus queridos? Eu não consegui culpar ela por sentir isso, porque naquele momento, olhando para o que eu tinha me tornado, eu também desejava sumir deste mundo. Meu nome é Maria das Dores, tenho 72 anos e hoje, sentada aqui nesta cadeira de balanço que meu falecido marido Antônio fez com as próprias mãos, resolvi contar uma história que guardei trancada no peito por mais de 50 anos. Uma história que vai fazer vocês entenderem como uma mulher pode chegar ao ponto de ter a própria filha desejando sua morte, e como eu consegui sair desse buraco tão profundo que parecia não ter fim. Quero que vocês saibam uma coisa importante. Desde já, se vocês se inscreverem no canal agora mesmo, vocês não estão só me ajudando, vocês estão ajudando outras mulheres que passam pela mesma situação que eu passei. Todo mês eu faço sorteios especiais para quem mais interage aqui, deixa comentários e demonstra carinho, porque é assim que a gente forma uma família de verdade, uma comunidade que se apoia. Então, se sintam no coração para apertar aquele botão de inscrever, porque cada pessoa que chega aqui pode ser uma vida que a gente vai conseguir tocar. A dor que vou dividir com vocês começou lá em 1952, quando eu tinha apenas 16 anos e morava numa cidadezinha perdida no sertão da Bahia. Naquela época, menina pobre não tinha muito futuro pela frente. Ou casava cedo, ou virava fardo na casa dos pais para o resto da vida. Eu era filha de seu Joaquim, um homem que trabalhava na roça desde que o sol nascia até quando ele se punha, e de Dona Francisca, uma mulher que pariu 11 filhos e perdeu 6 ainda pequenos para as doenças que assolavam nossa região. Nossa casa era de taipa, com chão de terra batida e telhado de palha que vazava toda vez que chovia forte. Quando digo que éramos pobres, vocês não conseguem nem imaginar o tanto. Às vezes, passávamos dias só com farinha e água quando tinha. Minha mãe fazia milagre para colocar comida na mesa. E mesmo assim, muitas noites, a gente dormia com a barriga roncando de fome. Eu era a mais velha das filhas, que sobreviveram. Então, desde muito nova, aprendi a cuidar dos irmãos menores, a lavar roupa no rio, a ajudar minha mãe em tudo. Não tive infância, não tive boneca, não tive brincadeira. Minha brincadeira era tentar fazer meus irmãozinhos pararem de chorar de fome quando não tinha o que dar para eles comerem. Foi nesse cenário que apareceu na nossa vida Sebastião Ferreira, um homem de 35 anos que tinha um pedacinho de terra e algumas cabeças de gado. Para os padrões da nossa região, ele era considerado um bom partido. Meu pai viu nele a oportunidade de ter uma filha a menos para sustentar e, ao mesmo tempo, fazer uma aliança que poderia beneficiar a família toda. Lembro até hoje do dia que meu pai chegou em casa e anunciou: "Maria, você vai casar com seu Sebastião. Ele já acertou tudo comigo, a cerimônia vai ser no próximo mês." Não me perguntaram se eu queria, não me perguntaram se eu gostava dele, não me perguntaram nada. Eu era apenas uma mercadoria sendo negociada entre 2 homens. Sebastião era um homem alto, magro, com bigode grosso e olhos que nunca demonstravam nenhum tipo de ternura. Quando vinha na nossa casa para me cortejar, ficava sentado na varanda conversando com meu pai sobre negócios, sobre a seca, sobre o preço do gado. Comigo, ele trocava no máximo umas 3 palavras, e sempre com aquele tom de quem estava fazendo um favor. Na véspera do casamento, minha mãe me chamou num canto e tentou me explicar o que ia acontecer na noite de núpcias. Coitada dela, com as faces vermelhas de vergonha, me disse: "Minha filha, amanhã você vai se tornar mulher de verdade. Você vai ter que fazer o que seu marido mandar. Vai ter que se submeter a ele em tudo e principalmente na cama. É seu dever como esposa, mesmo que doa, mesmo que você não queira. É assim que Deus quer." Casei numa terça-feira de setembro, usando um vestido emprestado da vizinha e um sapato que apertava tanto que mal conseguia andar. A cerimônia foi na igrejinha da cidade, com apenas as 2 famílias presentes. Não houve festa, não houve música, não houve alegria. Parecia mais um funeral do que um casamento.
Quando chegamos na casa que seria meu novo lar, Sebastião me mostrou os cômodos rapidamente e logo disse: aqui você vai cuidar da casa, dos animais e de mim. Não quero preguiça, não quero reclamação. Mulher minha não é para ficar de moleza. A casa dele era um pouco maior que a dos meus pais, mas o clima era muito mais pesado, muito mais frio. Naquela primeira noite, conheci um tipo de dor que eu não sabia que existia. Sebastião não teve nenhum cuidado, nenhuma delicadeza. Me tratou como se eu fosse um animal, algo que ele tinha comprado e agora podia usar como bem entendesse. Chorei baixinho para não despertar mais raiva nele, e foi assim que começou meu inferno particular. Os dias seguintes não foram melhores. Sebastião acordava antes do sol, gritava para eu levantar e já começava a dar ordens. Faz o café, vai cuidar das galinhas, lava essas roupas, prepara o almoço. Eu corria de um lado para o outro tentando dar conta de tudo, mas nunca estava bom o suficiente. Se o café estava um pouco mais fraco, ele jogava a xícara na parede. Se a comida não estava no ponto, ele virava o prato no chão e me mandava limpar. Mas o pior não eram os gritos, não eram as ordens, não eram nem as pancadas que ele começou a me dar quando algo não saía do jeito que ele queria. O pior era saber que aquilo era para o resto da minha vida, que eu estava presa naquele inferno sem nenhuma possibilidade de escape. 3 meses depois do casamento, descobri que estava esperando meu primeiro filho. Pensei que talvez isso mudasse alguma coisa, que Sebastião ficasse mais carinhoso, mais cuidadoso comigo. Ledo engano. Quando contei para ele, sua reação foi: tomara que seja homem, porque mulher já basta uma nesta casa. Durante a gravidez, ele continuou me tratando como escrava. Eu trabalhava pesado até o último dia, carregando água do poço, lavando roupa no rio, capinando a horta mesmo com a barriga já grande. Se reclamasse de dor ou cansaço, ele dizia que mulher foi feita para parir e trabalhar, que não era para ficar se fazendo de coitadinha. Meu primeiro filho nasceu numa madrugada chuvosa de maio. Foi um parto difícil, com parteira, sem médico, sem hospital. Quando o bebê finalmente chegou e a parteira anunciou "é menina", vi o rosto de Sebastião se fechar ainda mais. Nem pegou a criança no colo, nem perguntou como eu estava. Apenas resmungou algo sobre mais uma boca inútil para sustentar e saiu de casa. A menina recebeu o nome de Conceição e desde o primeiro dia de vida ela sentiu a rejeição do pai. Sebastião nunca demonstrou nenhum carinho por ela, nunca a pegou no colo, nunca brincou, nunca teve uma palavra doce. Para ele, Conceição era apenas um estorvo, mais um peso que ele tinha que carregar. 2 anos. Depois veio José, meu segundo filho. Desta vez, Sebastião ficou mais satisfeito, mas não muito mais carinhoso. José, pelo menos, recebia alguma atenção do pai, mas mesmo assim, cresceu vendo como o homem da casa tratava a esposa e a filha. Foi por essa época que as pancadas começaram a ficar mais frequentes e mais violentas. Sebastião chegava do trabalho irritado, e qualquer coisinha era motivo para ele descontar em mim. Se as crianças choravam muito, era culpa minha que não sabia educá-las. Se a comida não estava boa, era culpa minha que não sabia cozinhar. Se chovia e não podia trabalhar na roça, era culpa minha por ter nascido mulher e trazer azar. As marcas no meu corpo começaram a se acumular. Hematomas nos braços, no rosto, nas pernas. Eu vivia inventando desculpas quando alguém perguntava. Caí da escada, tropecei no quintal, bati na porta. Mentiras que todo mundo sabia que eram mentiras, mas que ninguém tinha coragem de questionar, porque naquela época bater em mulher era considerado direito do marido. E assim foram se passando os anos, numa rotina de sofrimento que parecia não ter fim. Eu engravidei mais 4 vezes, tive 2 abortos e perdi um bebê com poucos meses de vida. Cada perda era mais um motivo para Sebastião me culpar, mais uma razão para as pancadas ficarem mais fortes. Conceição crescia vendo tudo aquilo, absorvendo toda aquela violência como se fosse normal. José também, mas sendo homem, começou a reproduzir o comportamento do pai comigo e com a irmã. A casa virou um inferno, onde o único sentimento que reinava era o medo. Foi quando completei 30 anos que tive a conversa com Conceição que mencionei no começo. Ela tinha 12 anos, estava virando mocinha, e começava a questionar por que nossa vida era daquele jeito.
Num dia que apanhei mais que o normal, fiquei com o rosto todo inchado, e ela me perguntou por que eu não ia embora, por que a gente não fugia dali. Tentei explicar para ela que não tinha para onde ir, que não tinha dinheiro, que mulher desquitada naquela época era considerada perdida. Ela me olhou com uma mistura de desespero e raiva que nunca vou esquecer, e foi quando disse aquelas palavras que me quebraram por dentro. Então, eu preferia que a senhora morresse, porque pelo menos assim a gente ficava livre dessa vida. Pesados de Sebastião ao meu lado. Como é que uma mãe chega ao ponto da própria filha desejar sua morte? Como é que eu deixei minha vida chegar nesse estado? Mas vocês sabem o que foi pior ainda? Foi perceber que ela tinha razão. Minha presença ali só estava trazendo mais sofrimento para aquelas crianças, porque quanto mais ele me batia, mais eles sofriam vendo. Naquela madrugada, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais aceitar aquela vida, não ia mais permitir que meus filhos crescessem achando que violência era normal. Mas como uma mulher de 30 anos, sem estudo, sem profissão, sem dinheiro, ia conseguir sair de um casamento numa época que isso era praticamente impossível? Foi aí que comecei a traçar um plano que levaria mais de 2 anos para colocar em prática. Primeiro, precisava arranjar uma forma de ganhar dinheiro às escondidas. Comecei a fazer doces para vender na feira da cidade aos sábados. Brigadeiros, beijinhos, cocadas, tudo que minha mãe tinha me ensinado a fazer. Sebastião não podia saber. Então eu acordava de madrugada, fazia os doces, escondia numa lata enterrada no quintal e de manhã cedo levava para a feira antes dele acordar. Dizia para ele que ia na missa, que ia visitar minha comadre, qualquer desculpa para poder sair. O dinheiro que ganhava, por pouco que fosse, eu guardava religiosamente naquela lata enterrada. Foram centavos se transformando em moedas, moedas se transformando em notas, e aos poucos fui juntando o que seria nossa liberdade. Mas o preço de manter esse segredo foi alto. Sebastião começou a desconfiar das minhas saídas, e as surras ficaram mais frequentes e mais violentas. Uma vez ele me pegou contando dinheiro quando pensei que ele tinha saído para o trabalho. Me deu uma surra tão grande que fiquei 3 dias sem conseguir sair da cama. Sorte que consegui inventar que o dinheiro era da venda de uns ovos, e ele acreditou, mas confiscou tudo. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa! Foi nesse período que conheci Dona Olívia, uma senhora que tinha uma pensão na cidade e que se tornou minha salvação. Ela tinha notado que eu aparecia na feira toda semana com doces, sempre com marcas roxas no corpo, sempre com aquele olhar assustado de quem vive no medo. Um dia, ela me chamou no canto e disse: "Menina, eu sei o que você está passando. Já passei por isso também. Se um dia você precisar de ajuda de verdade, você sabe onde me encontrar." Dona Olívia tinha sido casada com um homem violento também, mas tinha conseguido se livrar dele depois que ele morreu num acidente. Com o dinheiro do seguro, ela comprou aquela pensão e vivia ajudando mulheres em situação parecida com a minha. Ela se tornou minha confidente, a única pessoa no mundo que sabia dos meus planos de fuga. Enquanto isso, em casa, a situação só piorava. Conceição estava com 14 anos e começava a desenvolver o corpo de mulher, e eu via a forma como Sebastião olhava para ela. Eram olhares que me deixavam com o estômago embrulhado, olhares que uma filha não deveria receber do próprio padrasto. Sim, porque tecnicamente ele era padrasto dela, já que Conceição não era filha dele. Aqui preciso contar uma parte da minha história que sempre escondi de todo mundo, até dos meus próprios filhos. Conceição não era filha de Sebastião. Era filha de um homem que me forçou quando eu tinha apenas 15 anos. Um homem casado da nossa cidade que me pegou sozinha no caminho para o Rio e fez comigo o que quis. Quando descobri que estava grávida, meus pais me obrigaram a casar rapidamente com Sebastião para esconder a vergonha da família. Sebastião sempre soube que Conceição não era filha dele, e foi por isso que sempre a tratou com tanta frieza e crueldade. Mas agora, vendo ela se transformar em mulher, percebi que seus sentimentos por ela estavam mudando de desprezo para algo muito mais perigoso.
Comecei a notar que ele arranjava desculpas para ficar sozinho com ela, que inventava motivos para mandá-la fazer tarefas que a deixavam vulnerável. Uma noite, acordei no meio da madrugada e percebi que Conceição não estava na cama dela. Levantei devagar para não acordar Sebastião e fui procurá-la pela casa. Encontrei ela no quintal, chorando baixinho, com a camisa rasgada e o olhar perdido. Quando me viu, ela correu para meus braços e começou a chorar desesperadamente. Mãe, ele tentou... Não precisou terminar a frase. Entendi tudo pelo estado em que ela estava. Minha filha, de 14 anos, tinha quase sido violentada pelo homem que deveria protegê-la. Naquele momento, toda a minha paciência, todo o meu planejamento cuidadoso, tudo foi por água abaixo. Só conseguia pensar numa coisa: tirar minha filha dali antes que fosse tarde demais. Naquela mesma madrugada, peguei a lata com o dinheiro que havia juntado. Acordei José também e saímos de casa com apenas a roupa do corpo. Não tínhamos muito, mas tínhamos nossa dignidade e nossa liberdade. Fomos direto para a pensão de Dona Olívia, que nos recebeu como se estivesse esperando por nós há anos. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ela disse, nos abraçando apertado: vocês vão ficar aqui o tempo que for necessário, até conseguirem se organizar. Dona Olívia nos deu um quartinho nos fundos da pensão, pequeno, mas limpo e seguro. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo de ser acordada com pancadas ou gritos. Mas nossa liberdade durou pouco. 3 dias depois, Sebastião apareceu na pensão como um louco, gritando que ia matar todo mundo se não devolvessem sua família. Ele estava bêbado, descontrolado, quebrando tudo que via pela frente. Dona Olívia tentou barrar ele na entrada, mas ele a empurrou e invadiu a pensão procurando por nós. Quando nos encontrou no quartinho dos fundos, eu vi que aquele homem tinha perdido completamente a razão. Os olhos estavam injetados de sangue, as mãos tremendo de raiva, e na cintura eu pude ver o cabo de uma faca. Vocês pensaram que iam conseguir fugir de mim? Ele gritava, enquanto avançava em nossa direção. Mulher minha não me deixa, e muito menos leva meus filhos embora. José, que naquela época tinha 12 anos, mas já era um menino, corajoso, se colocou na frente da irmã, tentando protegê-la. Sebastião deu um tapa nele, que jogou o menino contra a parede, e foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim se rompeu definitivamente. Não era mais medo que eu sentia, era uma raiva pura, uma fúria que vinha de anos de humilhação e sofrimento. Peguei uma garrafa que estava em cima da mesinha do quarto e quebrei na cabeça dele com toda a força que tinha. Sebastião cambaleou, atordoado, sangue escorrendo pelo rosto, mas não caiu. Pelo contrário, ficou ainda mais furioso. Foi quando ele puxou a faca da cintura e partiu para cima de mim com a clara intenção de me matar. O que aconteceu nos minutos seguintes foi tudo muito rápido e confuso. Dona Olívia tinha conseguido chamar alguns homens da vizinhança que vieram correndo quando ouviram os gritos. Houve luta, muito sangue, muito desespero. Quando tudo acabou, Sebastião estava no chão, imóvel, e eu não conseguia parar de tremer. Os vizinhos chamaram a polícia, que chegou junto com o carro de boi que servia de ambulância na nossa cidade. Sebastião estava vivo, mas gravemente ferido. Os policiais me levaram presa, acusada de tentativa de assassinato contra meu próprio marido. Meus filhos ficaram sob os cuidados de Dona Olívia, mas eu sabia que aquela situação não podia durar muito tempo. Na cadeia da cidade, passei 15 dias numa cela imunda, dividindo o espaço com outras mulheres que, como eu, tinham sido vítimas de um sistema que não protegia ninguém. Foi lá que conheci Antônia, uma mulher de 50 anos que estava presa por ter matado o marido que tentou estuprar a filha de 13 anos dela. Menina, ela me disse, nós duas fizemos o que qualquer mãe faria. O problema é que a lei não vê as coisas assim. Durante esses 15 dias, Dona Olívia cuidou dos meus filhos como se fossem netos dela. Ela visitava a cadeia todos os dias, trazia notícias das crianças, comida, palavras de apoio. Sebastião está se recuperando, ela me contou um dia. Mas os médicos disseram que ele ficou com sequelas, não consegue mais andar direito, tem problema na fala. Pelo menos agora ele não vai conseguir mais machucar vocês. O delegado da cidade, seu Manuel, era um homem justo que conhecia minha história e a de muitas outras mulheres da região. Ele conseguiu um acordo.
Eu seria solta, mas teria que deixar a cidade imediatamente e nunca mais voltar. Sebastião, por sua vez, não poderia me procurar nem incomodar as crianças sob pena de ser preso por tentativa de estupro da menor. No dia que saí da cadeia, Dona Olívia me esperava com uma mala pequena e uma quantia em dinheiro que ela tinha conseguido arrecadar entre as pessoas da cidade que conheciam minha situação. Vocês vão para Salvador, ela disse. Tenho uma prima lá que pode ajudar vocês a começar uma vida nova. A cidade grande tem mais oportunidades para uma mulher sozinha com filhos. E foi assim que, aos 30 anos, me vi numa jardineira barulhenta, com 2 filhos pequenos, algumas moedas no bolso e um coração cheio de esperança e terror ao mesmo tempo. Íamos para Salvador, a capital, onde ninguém nos conhecia e onde poderíamos recomeçar do zero. Conceição segurava minha mão durante toda a viagem e, pela primeira vez em anos, vi um sorriso no rosto da minha filha. Mãe, ela sussurrou no meu ouvido enquanto a jardineira balançava na estrada. Agora eu não quero mais que a senhora morra. Agora eu quero que a senhora viva muito, para a gente poder ser feliz junto. Chorei tanto naquele momento que molhei toda a blusa, mas eram lágrimas de alívio, de liberdade, de esperança num futuro melhor. Morava num bairro chamado Liberdade, numa casa pequena mas acolhedora, cheia de plantas e com cheiro de comida boa sempre saindo da cozinha. Dona Eulália era uma mulher negra, forte, de uns 60 anos, que tinha criado 6 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente no porto. Quando chegamos na porta dela, ela nos olhou de cima a baixo, abraçou as crianças e disse: Olívia já me contou tudo por carta. Vocês vão ficar aqui até conseguirem se virar sozinhas. Não aceito, não como resposta. Nos primeiros dias em Salvador, tudo era novo e assustador. O barulho dos carros, o movimento das ruas, as pessoas falando diferente, tudo me deixava tonta. Conceição e José também estavam perdidos, mas aos poucos foram se adaptando mais rápido que eu. Crianças têm essa facilidade, né? Se adaptam a qualquer lugar quando sentem que estão seguras. Dona Eulália logo tratou de me arranjar trabalho. Mulher na sua situação não pode ficar parada, ela dizia. Quanto mais rápido você conseguir sua independência, melhor para todo mundo. Ela tinha uma conhecida que trabalhava numa casa de família rica no bairro da Graça e conseguiu uma vaga para mim como empregada doméstica. A família era do Silva Pereira, gente fina, como diziam. Ele era médico, ela era professora, tinham 3 filhos pequenos e moravam numa casa enorme com quintal, piscina, carro na garagem, tudo que eu só tinha visto em revista. Dona Regina, a patroa, era uma mulher educada, mas distante, daquelas que tratam a empregada com educação, mas deixam bem claro qual é o lugar de cada uma. Meu trabalho era pesado. Limpava a casa toda, cuidava das crianças, lavava, passava, cozinhava. Ganhava um salário que mal dava para ajudar Dona Eulália com as despesas e guardar um trocadinho para alugar uma casinha para nós 3. Mas era trabalho honesto, com carteira assinada. E pela primeira vez na vida, eu tinha meu próprio dinheiro, sem precisar pedir para homem nenhum. As crianças foram matriculadas numa escola pública perto da casa de Dona Eulália. Conceição estava no ginásio e José no primário. Ver meus filhos estudando, fazendo lição de casa, brincando com outras crianças, sem medo de apanhar quando chegassem em casa, isso não tinha preço. Era a liberdade que eu sempre sonhei para eles. Mas Salvador também trouxe desafios que eu não esperava. A cidade grande tinha tentações, perigos, coisas que uma mulher do interior não conhecia. Conceição, que estava com 15 anos, começou a receber atenção de rapazes do bairro. E José, influenciado pelos meninos da rua, às vezes chegava em casa falando palavrão, com modos que não tinha aprendido em casa. Foi numa dessas ocasiões que tive minha primeira grande crise como mãe solteira. Conceição tinha chegado em casa 2 horas depois do horário combinado, com batom nos lábios e cheirando a perfume de homem. Quando questionei onde ela tinha estado, me respondeu com uma rebeldia que nunca tinha demonstrado antes. A senhora não manda mais em mim, ela gritou, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. A senhora me tirou de casa, me trouxe para este lugar estranho, me separou de tudo que eu conhecia. Agora eu tenho o direito de viver minha vida.
Aquelas palavras me doeram mais que qualquer pancada que Sebastião já tinha me dado, porque vinham da pessoa que eu mais amava no mundo. Percebi naquele momento que tirar as crianças de uma situação ruim não significava automaticamente que elas entendiam por que aquela situação era ruim. Conceição tinha passado 14 anos vendo violência, desrespeito, submissão feminina, e isso tinha se enraizado na cabeça dela de um jeito que eu não imaginava. Sentei com ela naquela noite e tivemos a conversa mais difícil da minha vida. Contei detalhes da nossa vida anterior que tinha poupado dela, expliquei por que tínhamos fugido, fiz ela entender que tudo o que eu estava fazendo era para proteger nossa família. Filha, eu disse segurando as mãos dela, eu não quero controlar sua vida. Eu quero que você tenha as oportunidades que eu nunca tive. Mas para isso, você precisa estudar, precisa se respeitar, precisa fazer escolhas certas. Demorou alguns meses, mas aos poucos Conceição começou a entender. Ela voltou a se dedicar aos estudos, fez amizades saudáveis na escola, começou a sonhar com um futuro melhor. Ver minha filha recuperando a autoestima e a confiança na vida foi uma das maiores vitórias da minha existência. José também passou por um período de adaptação difícil. Ele sentia falta da figura paterna, mesmo sendo a figura terrível que Sebastião representava. Menino de 13 anos precisa de referência masculina, e Dona Eulália, sabendo disso, apresentou ele para o sobrinho dela, Antônio, um rapaz de 20 anos que trabalhava no porto e morava ali perto. Antônio se tornou como um irmão mais velho para José. Ensinava futebol, levava para jogar bola na praia, conversava sobre coisas de homem, mas sempre com respeito e educação. Foi através do Antônio que José aprendeu que homem de verdade não bate em mulher, não grita com criança, não resolve problema na violência. E aqui, meus queridos, eu preciso fazer uma pausa para pedir uma coisa importante. Se vocês sentiram que essa história está tocando o coração de vocês de alguma forma, se inscrevam neste canal agora mesmo. Cada pessoa que se inscreve aqui não está só me apoiando, está apoiando outras mulheres que passam ou passaram pelo que eu passei. Toda semana eu recebo mensagens de mulheres contando suas histórias, pedindo conselhos, buscando força para recomeçar. E é por isso que eu faço questão de dividir minha experiência com vocês. Então se sintam à vontade para apertar aquele botão vermelho, ativar o sininho, porque assim vocês ficam sabendo sempre que tem conteúdo novo, sempre que tem uma história que pode tocar a vida de alguém. Depois de 1 ano em Salvador, finalmente consegui alugar uma casinha pequena para nós 3. Eram só 2 quartos e uma sala, mas era nossa. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma casa que era minha, onde eu mandava, onde ninguém ia me bater, me humilhar ou me ameaçar. Lembro até hoje da sensação de colocar a chave na fechadura da nossa casa. Minhas mãos tremiam tanto de emoção que mal conseguia abrir a porta. Conceição e José correram pelos cômodos vazios, como se fosse um palácio. Mãe, aqui vai ser meu quarto. Mãe, aqui a gente pode pôr uma mesa. Mãe, aqui a gente pode fazer um jardim. Ver a felicidade deles naquele espaço simples, mas nosso, me encheu de uma alegria que não cabe em palavras. Aos poucos fomos mobiliando a casa com o que conseguíamos. Dona Regina, minha patroa, quando soube que eu tinha alugado uma casa, me deu alguns móveis que estavam encostados no depósito dela. Dona Eulália contribuiu com panelas, pratos, algumas toalhas. Os vizinhos da Rua Nova também foram chegando, com presentes. Um copo aqui, uma cadeira ali, um quadro para enfeitar a parede. Foi nessa época que comecei a perceber como a solidariedade entre pessoas simples é algo maravilhoso. Gente que não tinha quase nada, mas que dividia o pouco que tinha com quem precisava. Era diferente da vida no interior, onde todo mundo se conhecia, mas nem sempre se ajudava. Na cidade grande, éramos todos estrangeiros em terra estranha, e isso nos unia de um jeito especial. Minha rotina era puxada. Acordava às 5 da manhã, deixava as crianças na escola, ia trabalhar na casa do Silva Pereira até às 6 da tarde, voltava para casa, ajudava com lição de casa, fazia janta e só conseguia descansar depois das 9 da noite. Mas era um cansaço bom, de quem está construindo alguma coisa, não o cansaço desesperador de quem só apanha na vida. Nos fins de semana, quando não precisava trabalhar, levava as crianças para conhecer Salvador. Fomos ao Mercado Modelo, subimos para o Pelourinho, conhecemos as igrejas históricas, tomamos sorvete na praia.
Conceição e José descobriram que existia um mundo enorme além daquela nossa cidadezinha perdida no sertão, e isso abriu a cabeça deles para possibilidades que antes nem imaginavam. Foi durante um desses passeios que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Estávamos na igreja do Bonfim, acendendo velas e fazendo promessas, quando um homem se aproximou de mim com um sorriso gentil no rosto. "Desculpe incomodar, senhora", ele disse, tirando o chapéu da cabeça num gesto de educação. "Eu sou Antônio Ferreira, trabalho no porto. Não posso deixar de dizer que a senhora tem uma família muito bonita." Antônio era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido na minha vida. Alto, moreno, com mãos calejadas de quem trabalha pesado, mas com olhos gentis e um sorriso que parecia sincero. Antônio era gentil e respeitoso. Onde Sebastião gritava e ameaçava, Antônio falava baixo e perguntava minha opinião sobre as coisas. Nos primeiros meses que começamos a nos conhecer, eu vivia em constante estado de alerta, esperando que ele mostrasse sua verdadeira face, que começasse a me tratar como Sebastião fazia. Mas os meses foram passando e Antônio continuava sendo o mesmo homem doce que tinha me abordado naquele dia na igreja do Bonfim. Ele trabalhava no porto descarregando navios. Era um trabalho pesado que exigia muito do corpo, mas ele nunca chegava em casa descontando o cansaço em ninguém. Pelo contrário, sempre tinha disposição para conversar, para brincar com as crianças, para me ajudar com os afazeres da casa. Conceição e José se afeiçoaram a ele rapidamente. Antônio tratava os dois como se fossem seus próprios filhos, com carinho, mas também com firmeza quando necessário. Ele ensinava José a ser homem de verdade, a respeitar mulher, a resolver conflitos na conversa e não na briga. E com Conceição, ele tinha um cuidado especial, sempre respeitando os limites dela, sempre tratando ela como uma jovem que merecia dignidade e respeito. Depois de 2 anos nos conhecendo, Antônio me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo, depois de voltarmos da praia com as crianças. Ele se ajoelhou na sala da nossa casinha, segurou minha mão e disse: "Maria das Dores, eu te amo de uma forma que nunca pensei que fosse possível amar alguém. Quero cuidar de você e das suas crianças pelo resto da minha vida. Aceita casar comigo?" Chorei tanto naquele momento que ele ficou preocupado, achando que eu ia recusar. Mas eram lágrimas de felicidade, de gratidão, de não acreditar que depois de tanto sofrimento, eu tinha encontrado um homem que me amava de verdade. "Aceito sim", consegui falar entre os soluços. "Mas você tem certeza que quer se meter com uma mulher com essa bagagem toda?" "Maria", ele respondeu, me abraçando. Apertado, "Sua bagagem não me assusta. Todo mundo tem história, todo mundo tem passado. O que me interessa é o futuro que a gente pode construir juntos." Foi a primeira vez na minha vida que um homem me disse que me amava. Sebastião nunca pronunciou essa palavra, nem uma vez sequer. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora continuando. Nosso casamento foi simples, mas cheio de amor. Fizemos a cerimônia na mesma igreja do Bonfim, onde nos conhecemos, com Dona Eulália, alguns vizinhos e colegas de trabalho do Antônio como testemunhas. Conceição foi minha dama de honra, usando um vestido que costuramos juntas, e José foi pajem, todo orgulhoso com seu terninho emprestado. Antônio adotou oficialmente Conceição e José, dando o sobrenome dele para os dois. "Agora vocês são meus filhos de coração e de documento", ele disse no cartório. Ver meus filhos tendo finalmente um pai de verdade, um homem que os amava e protegia, foi uma das emoções mais fortes da minha vida. Com Antônio trabalhando no porto e eu continuando na casa do Silva Pereira, conseguimos uma estabilidade financeira que nunca tinha experimentado antes. Alugamos uma casa maior, de 3 quartos, cada criança com seu espaço, e até conseguimos comprar alguns móveis novos. Era uma vida simples, mas digna, construída com muito amor e trabalho honesto. Foi nessa época de felicidade que recebi uma notícia que abalou completamente minha paz. Dona Eulália chegou em casa um dia com uma carta que tinha recebido lá da nossa antiga cidade. Era de uma prima minha, contando que Sebastião tinha morrido.
Segundo a carta, ele nunca se recuperou completamente dos ferimentos daquela briga, ficou com problemas de saúde, começou a beber ainda mais e acabou morrendo sozinho na mesma casa onde me martirizou por tantos anos. Quando li aquela carta, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estava livre dele para sempre. Não precisava mais olhar por cima do ombro com medo que ele aparecesse para me buscar. Tristeza porque, no final das contas, aquele homem tinha sido parte da minha história, pai do meu José, e morreu sem nunca ter conhecido o amor de verdade. Antônio percebeu meu estado emocional, e naquela noite conversamos longamente sobre o assunto. Maria, ele me disse, você não precisa sentir culpa por estar aliviada. Aquele homem te fez muito mal, fez mal às crianças. É natural que você se sinta livre agora. Mais uma vez, meu marido demonstrava uma sabedoria e sensibilidade que me surpreendia. Com a morte de Sebastião, senti como se um capítulo da minha vida tivesse se fechado definitivamente. Podia finalmente viver em paz, sem medo do passado me alcançar. E foi justamente nessa época que descobri estar grávida novamente, aos 35 anos de idade. A gravidez foi completamente diferente das anteriores. Antônio me tratava como se eu fosse feita de cristal. Não me deixava carregar peso. Insistia para que eu parasse de trabalhar na casa do Silva Pereira. Minha mulher não vai trabalhar para os outros grávida, ele dizia. Eu dou conta de sustentar minha família. Conceição, que na época tinha 18 anos, ficou empolgadíssima com a ideia de ter um irmãozinho. Ela ajudava a costurar roupinhas para o bebê, preparava o quartinho, ficava conversando com minha barriga. José, já com 16 anos, também estava ansioso para conhecer o irmão ou irmã que estava chegando. Minha filha Lourdes nasceu numa manhã ensolarada de março, depois de um parto tranquilo em casa, assistido por uma parteira experiente que Dona Eulália conhecia. Quando a parteira colocou aquela menina nos meus braços, senti um amor tão intenso que pensei que meu coração fosse explodir. Era a primeira filha que eu tinha, concebida no amor, não na violência ou na obrigação. Antônio chorou quando viu a filha pela primeira vez. Pegou ela no colo com tanto cuidado, com tanta ternura, que eu entendi que aquele homem tinha nascido para ser pai. Ela é igualzinha a você, Maria, ele sussurrava, beijando a cabecinha da bebê. A coisa mais linda que já vi na minha vida. Ver Antônio cuidando de Lourdes era um espetáculo de amor puro. Ele acordava de madrugada para trocar fralda, cantava cantigas de ninar com aquela voz rouca de trabalhador, carregava ela no colo pela casa inteira, mostrando cada cantinho. Era tudo que eu sempre sonhei que um pai deveria ser. Conceição ajudava muito com a irmãzinha, e através dela aprendi coisas sobre maternidade que nunca tinha experimentado. Quando tive Conceição e José, eu era muito nova, muito assustada, muito sozinha. Com Lourdes, eu tinha 20 anos de experiência de vida, um marido amoroso, uma filha mais velha para ajudar e, principalmente, eu. Estava num ambiente de paz e amor. Os primeiros anos de Lourdes foram os mais felizes da minha vida até então. Antônio foi promovido no porto para uma função de supervisão, o que melhorou nossa situação financeira. Conceição terminou os estudos e conseguiu emprego numa loja de tecidos no centro da cidade. José estava no último ano do colégio e sonhava em fazer um curso técnico. Foi quando Lourdes completou 3 anos que aconteceu algo que mudou nossa vida novamente. Conceição chegou. Em casa um dia com um brilho especial nos olhos, anunciando que tinha conhecido um rapaz e que estava apaixonada. O nome dele era Roberto, trabalhava numa oficina mecânica e, segundo ela, era o homem mais maravilhoso do mundo. No começo fiquei preocupada, lembrando da minha própria experiência com homens, mas Antônio me acalmou. Maria, nossa Conceição é uma moça inteligente, educada, criada com amor. Ela sabe escolher bem. Vamos conhecer esse rapaz antes de fazer qualquer julgamento. Roberto era realmente um bom rapaz. Quando veio jantar em casa pela primeira vez, tratou todo mundo com respeito, conversou educadamente com Antônio, brincou com Lourdes, ajudou a limpar a mesa depois da refeição. Vi que minha filha tinha escolhido bem, tinha encontrado um homem que a valorizava. 2 anos depois, Conceição e Roberto se casaram numa cerimônia linda na igreja da nossa vizinhança. Ver minha filha caminhando até o altar,
radiante de felicidade, usando um vestido branco que costuramos juntas durante meses, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela tinha conseguido algo que eu só conquistei na segunda tentativa: um casamento por amor. José também seguiu seu caminho. Terminou o colégio, fez um curso técnico em mecânica, conseguiu emprego numa oficina grande e começou a namorar uma moça da vizinhança chamada Teresa. Era um rapaz trabalhador, respeitoso, que tinha aprendido com Antônio como ser um homem de verdade. Com os filhos mais velhos, encaminhados na vida, pude me dedicar mais a Lourdes e à nossa casa. Antônio e eu decidimos que não teríamos mais filhos. Ele já estava com 40 e poucos anos, eu com quase 40, e queríamos aproveitar nossa maturidade para criar Lourdes com toda a atenção e carinho que ela merecia. Foram anos de muita paz e felicidade. Nossa rotina era simples, mas cheia de amor. Antônio saía cedo para o porto, eu cuidava da casa e da Lourdes. À noite jantávamos juntos, conversando sobre o dia. Nos fins de semana, passeávamos pela cidade, visitávamos os filhos mais velhos, íamos à praia com Lourdes. Lourdes crescia como uma menina alegre, inteligente, cheia de energia. Nunca tinha visto violência em casa, nunca tinha presenciado discussão entre os pais, nunca tinha sentido medo ou insegurança. Era tudo que eu não consegui dar para Conceição e José nos primeiros anos de vida deles, e isso me enchia de gratidão todos os dias. Tranquila foi abalada novamente, mas dessa vez por uma tragédia que nenhum de nós esperava. Antônio começou a sentir umas dores no peito que no começo atribuímos ao trabalho pesado no porto. Deve ser cansaço, ele dizia. 30 anos carregando peso nas costas cobra seu preço. Mas as dores foram piorando, começaram a vir acompanhadas de falta de ar, suor frio, fraqueza nas pernas. Insisti para ele procurar um médico, mas vocês sabem como é homem trabalhador. Sempre acha que não é. Nada, que vai passar sozinho. Foi numa madrugada que acordei com ele se contorcendo de dor na cama, gemendo baixinho para não acordar Lourdes. Maria, ele conseguiu falar entre os gemidos. Acho que dessa vez a coisa está feia. Chamei os vizinhos, conseguimos uma carroça para levar ele ao hospital mais próximo. No caminho, ele segurava minha mão com uma força que eu nunca tinha sentido, como se estivesse se despedindo. Se alguma coisa acontecer comigo, ele sussurrava: "Você promete que vai cuidar bem da nossa Lourdes, que vai dar uma vida boa para ela?" No hospital, depois de muito esperar, um médico nos disse que Antônio tinha tido um infarto do coração. Era grave, precisava de cuidados especiais, remédios caros, repouso absoluto. Ele é um homem forte, o doutor falou, mas o coração dele está muito debilitado. Vocês precisam se preparar para qualquer eventualidade. Durante 3 meses, Antônio ficou internado naquele hospital. Eu passava os dias todos lá, cuidando dele, dando remédio, fazendo companhia. Lourdes ficava com Dona Eulália, que mesmo já com idade avançada, se ofereceu para ajudar. Conceição e José também se revezavam para me apoiar, cada um ajudando como podia. Ver aquele homem forte, que carregava sacos de 100 quilos nas costas, definhar na cama de hospital foi uma das coisas mais dolorosas que já passei. Antônio tentava manter o ânimo, brincava com Lourdes quando ela ia visitar, conversava comigo sobre planos para o futuro. Mas eu via nos olhos dele que ele sabia que as coisas não estavam bem. Uma tarde, enquanto eu arrumava os travesseiros dele, Antônio pegou minha mão e disse: "Maria, eu quero que você saiba que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esses anos com você e as crianças foram os mais felizes que já vivi. Se Deus resolver me levar agora, eu vou partir em paz, sabendo que amei e fui amado de verdade." Aquelas palavras me arrepiaram toda, porque parecia que ele estava se despedindo. "Não fala besteira, Antônio", respondi tentando disfarçar o medo. "Você vai sair daqui, vai ver nossa Lourdes crescer, casar, nos dar netos. Ainda temos muitos anos pela frente." Mas no fundo do coração, eu sentia que algo ruim estava se aproximando. Na noite seguinte, recebemos a ligação do hospital. Antônio tinha tido outro infarto, mais forte que o primeiro, e não tinha resistido. Quando chegamos lá, ele já estava coberto com um lençol branco, com aquele rosto sereno de quem partiu em paz. Meu mundo desabou naquele momento. Perdi não apenas um marido, mas meu melhor amigo, meu companheiro, o pai da minha filha.
Lourdes, com apenas 8 anos, não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Mãe, quando papai vai voltar para casa? Ela perguntava toda hora. Explicar para uma criança que o pai nunca mais ia voltar foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Ela chorou tanto que ficou doente, passou dias sem comer direito, sem brincar, só perguntando pelo pai. O funeral de Antônio foi um dos dias mais tristes da minha vida, mas também um dos mais bonitos. Apareceu tanta gente para se despedir dele, colegas do porto, vizinhos, amigos da igreja, gente que eu nem sabia que o conhecia. Todo mundo tinha uma história para contar sobre como Antônio tinha ajudado, como tinha sido gentil, como era um homem bom de verdade. Seu marido era um homem de Deus, disse o padre durante a missa. Um exemplo de como devemos amar nossa família e nosso próximo. Ele plantou sementes de bondade que vão florescer por muitas gerações. Chorei tanto durante aquela cerimônia que Conceição ficou preocupada que eu fosse desmaiar. Depois do enterro, tive que enfrentar a realidade crua. Estava sozinha novamente, dessa vez com uma filha pequena para criar, sem a experiência da juventude que tinha quando fugi de Sebastião. Aos 43 anos, viúva, com uma criança de 8 anos, precisava recomeçar mais uma vez. Os primeiros meses sem Antônio foram desesperadores. Eu não sabia como ia sustentar Lourdes sozinha. Não sabia como ia explicar para ela por que o mundo de repente tinha ficado tão triste e silencioso. A casa parecia vazia demais. A cama parecia grande demais. Tudo me lembrava dele e me deixava com o coração partido. Foi Conceição quem me deu a força que eu precisava naqueles dias escuros. Mãe, ela disse numa tarde que me encontrou chorando na cozinha. A senhora sempre foi a mulher mais forte que eu conheço. A senhora tirou a gente de uma situação terrível, reconstruiu nossa vida, nos criou com dignidade. Agora, a senhora vai fazer a mesma coisa pela Lourdes. Papai Antônio não gostaria de ver a senhora desistindo assim. Ela tinha razão. Antônio não gostaria de me ver naquele estado. E, principalmente, Lourdes precisava de uma mãe forte, não de uma mulher que vivia chorando no passado. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e comecei a pensar em como ia reconstruir nossa vida novamente. A primeira coisa que fiz foi procurar trabalho. Com a experiência que tinha na casa do Silva Pereira, não foi difícil encontrar outra família que precisasse de empregada doméstica. A família Santos morava num bairro ainda mais fino que o Silva Pereira. Eram donos de uma loja de móveis e precisavam de alguém para cuidar da casa e dos 2 filhos pequenos. Dona Carmen, a patroa, era uma mulher compreensiva que sabia da minha situação. Maria, ela disse quando me contratou, eu sei que você é viúva com uma filha pequena. Se algum dia Lourdes precisar vir aqui para a senhora poder trabalhar, não tem problema. Criança bem educada é sempre bem-vinda na minha casa. Estabeleci uma nova rotina para nós duas. Lourdes ia para a escola de manhã, eu a deixava lá e seguia para o trabalho. Na hora do almoço, Dona Carmen me liberava para buscar Lourdes e almoçar com ela. Depois voltava para trabalhar até às 6 da tarde. Era uma rotina puxada, mas funcionava e, o mais importante, estava conseguindo sustentar minha filha com dignidade. Lourdes, aos poucos, foi se adaptando à nova realidade. Era uma menina inteligente que entendia que a mamãe precisava trabalhar para colocar comida na mesa. Nunca reclamava quando tinha que ficar na casa de Dona Eulália depois da escola. Nunca fazia birra quando eu chegava cansada em casa à noite. Pelo contrário, sempre tinha um desenho para me mostrar, uma história da escola para contar, um beijinho para me dar. Ver minha filha crescendo mesmo com todas as dificuldades me dava força para continuar. Ela estava indo bem na escola, tinha amiguinhos, era uma criança feliz, apesar da ausência do pai. Isso me mostrava que eu estava fazendo alguma coisa certa, que mesmo sozinha estava conseguindo criar ela com amor e cuidado. Nos fins de semana, quando não precisava trabalhar, levava Lourdes para visitar os irmãos mais velhos. Conceição já tinha tido seu primeiro filho, um menino lindo que ela batizou de Antônio em homenagem ao padrasto. José tinha casado com Teresa e estava construindo uma casinha pequena nos fundos da casa da sogra. Era bom ver que meus filhos mais velhos tinham conseguido construir suas próprias famílias, suas próprias vidas. Foi numa dessas visitas à casa de Conceição que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre o futuro.
Lourdes estava brincando no quintal com o primo quando vi ela cair e bater a cabeça numa pedra. Corri desesperada para socorrer ela, mas quando cheguei perto, ela já estava se levantando sozinha, limpando a testa machucada e dizendo: "Não foi nada, mãe. Já estou boa." Naquele momento, olhando para minha filha de 9 anos demonstrando tanta força e coragem, entendi que eu tinha criado uma menina guerreira. Ela tinha herdado minha resistência, minha capacidade de se levantar depois de cair, minha força para enfrentar as dificuldades, e isso me encheu de orgulho e esperança. "Lourdes!" eu disse, abraçando ela apertado. "Você sabe que é a coisa mais preciosa da minha vida, né? Tudo o que eu faço é para você ter um futuro melhor que o meu." Ela me abraçou de volta e respondeu com aquela sabedoria que às vezes as crianças demonstram: "Eu sei, mãe, e quando eu crescer, vou cuidar da senhora também." Foi nessa época que comecei a fazer planos mais ambiciosos para nosso futuro. Queria que Lourdes estudasse, que tivesse oportunidades que eu nunca tive, que pudesse escolher sua profissão ao invés de apenas aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Para isso, precisava economizar dinheiro para pagar um colégio melhor para ela, para comprar livros, para dar tudo que uma educação de qualidade exigia. Comecei a fazer trabalhos extras nos fins de semana. Costurava roupas para as vizinhas, fazia doces para vender, lavava roupa para outras famílias. Todo centavo extra que ganhava ia para uma poupança que abri especialmente para a educação de Lourdes. Era dinheiro sagrado, que não podia ser tocado por nenhum motivo que não fosse o futuro da minha filha. Estranhas no baixo ventre, dores que vinham e iam, acompanhadas de um sangramento fora de época. No começo pensei que fosse coisa da idade. Aos 46 anos, imaginei que meu corpo estava começando a mudar, que eram os primeiros sinais da menopausa. Mas as dores foram ficando mais fortes, mais frequentes, e o sangramento aumentou tanto que chegava a me deixar tonta. Dona Carmen, que sempre foi uma patroa atenciosa, notou que eu estava mais pálida, mais cansada que o normal. "Maria", ela disse um dia, "você precisa procurar um médico. Não está com cara boa, e saúde não é brincadeira." Tentei protestar, dizer que não era nada, mas ela foi firme. "Vou dar um dinheiro adiantado do seu salário e você vai no médico hoje mesmo." O diagnóstico foi como um raio caindo na minha cabeça. Câncer no útero, já em estado avançado. O médico, um senhor de cabelos brancos e expressão séria, me disse que eu precisaria de uma cirurgia urgente para retirar o útero e depois passar por um tratamento com remédios muito fortes. "A senhora tem chances de cura", ele falou, "mas vai precisar se tratar direito e ter muito apoio da família." Saí do consultório atordoada, sem saber como ia contar para Lourdes que sua mãe estava doente, que nossa vida ia mudar novamente. Como é que uma menina de 12 anos ia entender que a única pessoa que ela tinha no mundo podia morrer? Como é que eu ia encontrar forças para lutar contra uma doença que nem sabia direito o que era? Naquela noite, sentei com Lourdes na cozinha da nossa casa e tive uma das conversas mais difíceis da minha vida. "Filha", comecei, tentando manter a voz firme, "mamãe está doente e vai precisar fazer um tratamento. Você vai ter que ser muito corajosa e me ajudar bastante." Ela me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: "Mãe, a senhora vai morrer igual o papai Antônio?" Aquela pergunta me partiu o coração, mas não podia mentir para ela. "Não sei, minha filha. Vou fazer tudo que os médicos mandarem para ficar boa e poder cuidar de você por muito tempo ainda. Mas você precisa saber que, aconteça o que acontecer, eu te amo mais que tudo nesta vida." Lourdes me abraçou tão forte naquele momento que senti como se estivesse absorvendo toda a minha fraqueza e me dando sua força em troca. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Conceição e José se organizaram para me apoiar. Conceição ficaria com Lourdes durante os dias que eu estivesse internada, e José ajudaria com as despesas que meu salário não cobriria. Dona Carmen, bênção de mulher, garantiu que meu emprego estaria esperando quando eu melhorasse, e ainda se ofereceu para ajudar com os custos do tratamento. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais".
É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. O dia da cirurgia chegou e eu estava apavorada. Nunca tinha passado por uma operação, nunca tinha ficado internada num hospital como paciente. Quando me colocaram naquela maca e começaram a me levar para o centro cirúrgico, só conseguia pensar em Lourdes, em como ela ia ficar se alguma coisa desse errado comigo. A anestesia me fez dormir, mas foram horas de terror para minha família, que ficou esperando na sala de espera. Conceição me contou depois que Lourdes ficou o tempo todo rezando, pedindo a Deus e a Antônio, lá no céu, para me protegerem. Se minha mãe morrer, ela disse para a irmã, eu não sei o que vai ser de mim. Graças a Deus, a cirurgia correu bem. O médico conseguiu retirar todo o tumor, mas confirmou que eu precisaria fazer um tratamento com quimioterapia para garantir que a doença não voltasse. Foi um sucesso, ele disse para minha família. Mas agora vem a parte mais difícil. O tratamento é longo e vai deixá-la muito debilitada. Os primeiros dias no hospital foram horríveis. Dor, enjoo, fraqueza, tudo junto. Mas o que me dava força era ver Lourdes chegando todo dia depois da escola, trazendo desenhos que fazia para mim, contando as novidades da aula, cuidando de mim como se ela fosse a adulta e eu a criança. Aquela menina de 12 anos tinha uma maturidade que me impressionava e me orgulhava ao mesmo tempo. Quando voltei para casa, começou a fase mais difícil do tratamento. A quimioterapia me deixava tão fraca que alguns dias nem conseguia levantar da cama. Meu cabelo começou a cair, primeiro aos poucos, depois em tufos inteiros. Olhar no espelho e me ver careca, magra, com a pele amarelada, foi um dos momentos mais duros de todo o processo. Lourdes assumiu responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Ela cozinhava, limpava a casa, cuidava de mim quando eu passava mal, tudo isso continuando a ir para a escola e manter suas notas em dia. Muitas vezes eu a via chorar, escondida, achando que eu não estava vendo, e meu coração se despedaçava por estar colocando tanto peso nas costas daquela menina. Mãe, ela disse uma tarde que eu estava particularmente mal, vomitando sem parar. A senhora não pode desistir. Eu ainda preciso muito da senhora. Ainda tenho muito para aprender com a senhora. Aquelas palavras me deram uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Se minha filha estava lutando tanto para me cuidar, eu não podia desistir de lutar pela minha vida. O tratamento durou 1 ano inteiro. Foram 12 meses de altos e baixos, de dias que eu achava que ia morrer e outros que sentia que estava melhorando. Dona Carmen manteve minha vaga no emprego durante todo esse período, mesmo eu só conseguindo trabalhar alguns dias por mês. Conceição e José se revezavam para nos ajudar, cada um contribuindo como podia. Mas foi Lourdes que carregou o maior peso de tudo. Ver aquela menina crescer durante aquele ano, se transformar numa jovem responsável e cuidadosa, foi uma das experiências mais dolorosas e mais bonitas da minha vida. Dolorosa porque ela perdeu um pedaço da infância cuidando de mim. Bonita porque descobri que tinha criado uma filha extraordinária. O dia que o médico me deu alta definitiva do tratamento foi um dos mais felizes da nossa vida. Maria, ele disse, sorrindo pela primeira vez desde que o conheci. Você está curada. O câncer sumiu completamente. Pode voltar a viver sua vida normal. Chorei tanto naquela sala que molhei toda a camisa, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de alegria pura. Lourdes, que estava comigo na consulta, pulou no meu colo como não fazia há anos, me cobrindo de beijos e falando sem parar. Eu sabia, mãe. Eu sabia que a senhora ia ficar boa. Agora a gente pode ser feliz de novo. Naquele momento, abraçada com minha filha, senti que tínhamos vencido mais uma batalha juntas. A volta à vida normal não foi fácil. Eu estava fraca, sem condicionamento físico, com medo que a doença voltasse a qualquer momento. Mas aos poucos fui recuperando as forças, voltei a trabalhar na casa de Dona Carmen, retomei nossa rotina. Lourdes também precisou de um tempo para se readaptar a ser criança novamente, depois de ter sido minha cuidadora durante tanto tempo. Foi nessa época de recuperação que comecei a refletir sobre tudo que tinha passado na vida. Aos 47 anos, já tinha sobrevivido a um marido violento.
a pobreza extrema, a viuvez, ao câncer. Tinha criado 3 filhos, 2 que conseguiram construir suas próprias famílias e uma que estava se transformando numa jovem maravilhosa, apesar de todas as dificuldades. Percebi que cada desafio que enfrentei me tornou mais forte, mais sábia, mais capaz de ajudar outras pessoas que passavam por situações parecidas. No bairro onde morávamos, comecei a ser conhecida como alguém que podia dar conselhos, que sabia ouvir, que tinha experiência de vida para orientar quem estava perdido. Lourdes, que na época estava com 13 anos, começou a demonstrar interesse em estudar medicina. Mãe, ela dizia, quero ser médica para cuidar de pessoas como os médicos cuidaram da senhora. Quero salvar vidas como eles salvaram a sua. Ver minha filha escolhendo uma profissão tão nobre, querendo ajudar outras pessoas, me encheu de orgulho e determinação. Comecei a fazer planos para que o sonho dela se realizasse. Sabia que medicina era um curso caro, difícil, que exigia muito estudo e dedicação. Mas se minha filha queria ser médica, eu ia fazer de tudo para que ela conseguisse. Aumentei ainda mais minha poupança para a educação dela, comecei a procurar informações sobre bolsas de estudo, sobre o que seria necessário para ela entrar numa faculdade de medicina. Foi também nessa época que tomei uma decisão importante. Ia contar para Lourdes toda a verdade sobre nossa história. Ela tinha idade para entender, tinha maturidade para lidar com as informações, e eu sentia que ela tinha o direito de conhecer de onde vinha, porque nossa família era do jeito que era. Numa tarde de domingo, sentadas na varanda de casa, contei para Lourdes sobre Sebastião, sobre a violência que sofri, sobre nossa fuga, sobre como conheci Antônio. Ela ouviu tudo em silêncio, às vezes fazendo perguntas, às vezes só me abraçando quando via que eu estava emocionada demais para continuar. Mãe, ela disse quando terminei, agora eu entendo. Por que a senhora é tão forte? Por que nunca desiste de nada? A senhora já passou por coisas muito piores que um câncer e sempre conseguiu se levantar. Aquela conversa nos aproximou ainda mais, criou uma cumplicidade entre nós que durou para o resto da vida. Interesse pela medicina. Era uma menina estudiosa, responsável, que dividia seu tempo entre os livros e me ajudar em casa, sempre com aquele sonho de ser médica brilhando nos olhos. Foi numa tarde de quinta-feira que ela chegou da escola mais cedo que o normal, com uma expressão estranha no rosto. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa ruim, algum problema com as professoras ou com os colegas, mas quando ela se sentou comigo na cozinha, o que disse me deixou sem chão. Mãe, ela começou, mexendo nervosamente nas mãos. Preciso contar uma coisa para a senhora. Tem um rapaz na escola que está me paquerando há alguns meses. Nome dele é Fernando. Está no 3º ano. É um bom menino. Meu coração disparou na mesma hora. Minha menina, que eu ainda via como criança, estava me falando de namoro, de rapaz interessado nela. E o que você sente por esse Fernando? Perguntei, tentando manter a calma por fora, enquanto por dentro estava um turbilhão de sentimentos. Eu gosto dele, mãe. Ele me trata bem, me respeita, nunca tentou nada que eu não quisesse, mas eu queria conversar com a senhora antes de dar uma resposta para ele. Naquele momento, me lembrei de como foi diferente na minha época. Ninguém me perguntou se eu queria casar com Sebastião, ninguém me deu escolha, ninguém se importou com meus sentimentos. Ver minha filha ali, com 15 anos, tendo a liberdade de escolher, de me pedir conselhos, de tomar suas próprias decisões sobre o coração, me encheu de orgulho e gratidão ao mesmo tempo. Filha, respondi, escolhendo cada palavra com cuidado. Você ainda é muito nova, tem seus estudos, seus sonhos de ser médica. Mas se esse rapaz é bom de verdade, se te respeita e te faz feliz, não vejo problema em vocês se conhecerem melhor. Só quero conhecer ele. Quero ver com meus próprios olhos que tipo de homem é. No domingo seguinte, Fernando veio almoçar em casa. Era um rapaz alto, moreno, com jeito educado e respeitoso que me lembrou muito do Antônio quando era jovem. Tratou-me com consideração, elogiou a comida, ajudou a limpar a mesa depois da refeição. Mas o que mais me impressionou foi a forma como ele falava dos planos dele e da Lourdes. Dona Maria, ele disse, eu sei que Lourdes quer ser médica, e eu apoio completamente esse sonho dela. Eu mesmo quero fazer engenharia. A gente conversou e decidiu que vamos namorar sem pressa, estudar bastante e só pensar em casamento depois que os 2 terminarem.
A faculdade. Ouvir aquilo me tranquilizou completamente. Era um rapaz que pensava no futuro, que respeitava os objetivos da minha filha. O namoro dos dois foi uma coisa linda de se ver. Fernando vinha em casa todo fim de semana, sempre trazendo algum presente simples, umas flores que colhia no caminho, um doce que comprava na padaria, um livro que achava que Lourdes ia gostar. Eles estudavam juntos, sonhavam juntos, faziam planos para o futuro juntos. Foi nessa época que recebi uma notícia que mudou completamente nossos horizontes. Dona Carmen, minha patroa, tinha decidido se mudar para São Paulo, onde o marido tinha conseguido um emprego melhor. Ela me ofereceu ir junto, com casa e emprego garantidos, e um salário bem maior que o que eu ganhava em Salvador. Maria, ela disse, você tem sido mais que uma empregada para nossa família. Você é uma amiga, uma pessoa de confiança. Queremos que venha conosco para São Paulo. Lá, Lourdes vai ter oportunidades melhores de estudo, e você vai ganhar o suficiente para guardar dinheiro para a faculdade dela. A proposta era tentadora, mas significava deixar Salvador, deixar os filhos mais velhos, separar Lourdes do Fernando. Conversamos muito sobre isso, eu e minha filha, pesando todos os prós e contras. Mãe, Lourdes disse depois de pensar por alguns dias, eu acho que a gente deve ir. Em São Paulo vai ser mais fácil eu entrar numa boa faculdade de medicina. E o Fernando disse que depois que terminar o colegial aqui, ele vai tentar transferir o curso dele para lá também. E foi assim que, aos 50 anos de idade, me mudei para São Paulo com Lourdes. Foi a terceira vez na minha vida que tive que recomeçar em lugar novo, mas dessa vez era diferente. Não estava fugindo de nada, estava correndo atrás de oportunidades melhores para minha filha. São Paulo nos impressionou desde o primeiro dia. A cidade era gigantesca, cheia de prédios altos, carros, movimento, gente correndo para todo lado. Nossa casa nova ficava num bairro chamado Vila Madalena, numa casa grande onde eu tinha meu próprio quarto, algo que nunca tinha tido em toda a minha vida. Lourdes se adaptou rapidamente ao novo colégio. Era uma escola melhor que a de Salvador, mais exigente, mas ela conseguiu acompanhar sem dificuldade. Em São Paulo, ela começou a fazer um cursinho preparatório para vestibular. Estudava quase o dia todo, determinada a passar em medicina numa universidade boa. Fernando manteve contato através de cartas. Toda semana chegava uma carta dele contando as novidades, declarando amor para Lourdes, falando dos planos que tinha de se mudar para São Paulo no ano seguinte. Era bonito ver o amor daqueles dois jovens resistindo à distância. Meu trabalho na Casa dos Santos, a família de Dona Carmen tinha esse sobrenome, estava indo muito bem. Eles me tratavam quase como parte da família, me davam presentes no Natal, no meu aniversário, sempre perguntavam como Lourdes estava indo nos estudos. O salário era mesmo muito melhor. E pela primeira vez na vida, eu conseguia guardar uma quantia significativa todo mês. Foi com 1 ano morando em São Paulo que Lourdes me deu a notícia que eu tanto esperava. Tinha passado no vestibular de medicina na Universidade de São Paulo, uma das melhores do país. Quando ela chegou em casa com o resultado, gritamos, choramos, nos abraçamos, dançamos pela casa toda. Minha filha tinha conseguido realizar seu sonho. Mãe, ela disse, ainda emocionada, a senhora fez isso acontecer. Todo o sacrifício que a senhora fez, todo o trabalho duro, todas as vezes que a senhora escolheu guardar dinheiro ao invés de comprar alguma coisa para si mesma. Isso aqui é vitória nossa, não só minha. Naquele momento, senti que toda a dor que passei na vida, todo o sofrimento, toda a luta, tinham valido a pena. Fernando conseguiu transferir o curso de engenharia dele para São Paulo e se mudou para a cidade no início do 2º ano de Faculdade da Lourdes. Ele alugou um quartinho pequeno perto da universidade, conseguiu um trabalho meio período para se sustentar e retomou o namoro com minha filha. Ver os dois se reencontrando depois de 2 anos separados foi uma das cenas mais bonitas que já presenciei. Eles tinham amadurecido, cada um tinha crescido individualmente, mas o amor continuava o mesmo, talvez até mais forte. Fernando continuava sendo o mesmo rapaz respeitoso e dedicado que conheci em Salvador. Durante a faculdade, Lourdes se destacou em todas as disciplinas. Era uma das melhores alunas da turma.
sempre elogiada pelos professores, sempre disposta a estudar mais, a aprender mais. Quando ela chegava em casa contando sobre os casos que via no hospital, sobre os pacientes que ajudava a cuidar, eu via o brilho nos olhos dela e sabia que tinha escolhido a profissão certa. No 4º ano da faculdade, Fernando pediu Lourdes em casamento. Foi numa tarde de domingo, na nossa casa, depois do almoço. Ele se ajoelhou na sala, pediu minha bênção primeiro e depois apresentou o anel para ela. Lourdes, ele disse, quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construir uma família com você, apoiar todos os seus sonhos. Lourdes chorou de emoção e disse, sim. Marcaram o casamento para depois da formatura dela, quando os dois já estivessem formados e empregados. Era um casal que planejava tudo direitinho, que pensava no futuro com responsabilidade, que sabia construir uma vida sólida juntos. A formatura de Lourdes foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver minha filha subindo no palco para receber o diploma de médica, ouvir o nome Doutora Lourdes Ferreira sendo anunciado, foi a realização de um sonho que começou quando ela tinha 13 anos e disse que queria salvar vidas, como os médicos salvaram a minha. Conceição e José vieram de Salvador para a formatura. Foi um reencontro emocionante, com toda a família reunida para comemorar a vitória da caçula. Mãe, Conceição disse, me abraçando apertado. A senhora conseguiu fazer o que parecia impossível. Pegou uma menina pobre de Salvador e transformou ela numa médica formada pela melhor universidade do país. Depois da formatura, Lourdes conseguiu uma vaga numa residência médica num hospital muito conceituado de São Paulo. Era o próximo passo da carreira dela, mais anos de estudo e trabalho intenso, mas agora ela estava no caminho certo para se tornar a médica que sempre sonhou ser. O casamento dela com Fernando foi numa igreja pequena, mas bonita em São Paulo. Foi uma cerimônia simples, com poucos convidados, mas cheia de amor e felicidade. Ver minha filha caminhando até o altar, linda no vestido branco que costuramos juntas, sendo entregue para um homem que a amava e respeitava, foi como ver um filme da minha própria vida, mas com um final muito mais feliz. Naquele dia, olhando para Lourdes e Fernando trocando alianças, me lembrei da menina de 12 anos que me disse que preferia que eu morresse. Agora ela estava ali, uma médica formada, casando por amor, com um futuro brilhante pela frente. E tudo isso porque um dia eu decidi que não ia mais aceitar a violência, que ia lutar por uma vida melhor para meus filhos. Responsabilidade urgente, além de cuidar de mim mesma. Era uma sensação estranha, quase assustadora, essa liberdade toda. Lourdes e Fernando alugaram um apartamentinho perto do hospital onde ela fazia residência médica. Eles vinham jantar comigo todo domingo, sempre trazendo novidades sobre o trabalho, sobre os planos que faziam para o futuro. Ver minha filha realizando cirurgias, salvando vidas, cuidando de pacientes com aquele carinho que sempre teve, me enchia de orgulho. Indescritível. Foi numa dessas visitas dominicais que Lourdes me deu uma notícia que mudou completamente minha perspectiva sobre o que ainda estava por vir na minha vida. Mãe, ela disse, segurando a mão do Fernando e sorrindo de um jeito especial. A gente tem uma novidade para a senhora. Vou ser vovó. Naquele momento, senti como se meu coração fosse explodir de alegria. Minha filha estava grávida e ia me dar um neto ou neta. Durante os 9 meses da gravidez, acompanhei cada detalhe, cada consulta médica, cada ultrassom. Lourdes, mesmo grávida, continuava trabalhando na residência, estudando, cuidando dos pacientes. Era uma mulher forte, determinada, que tinha herdado minha capacidade de não desistir nunca, mas com muito mais oportunidades e conhecimento que eu tive. Quando minha neta nasceu, uma menina linda que recebeu o nome de Maria, em minha homenagem, segundo Lourdes, senti uma emoção que não cabia no peito. Pegar aquela bebezinha no colo, olhar para aquele rostinho perfeito, saber que era minha neta, sangue do meu sangue, foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Mãe, Lourdes disse ainda na maternidade, a senhora quer ajudar a cuidar da Maria? Eu vou voltar ao trabalho em alguns meses e gostaria que fosse a senhora a cuidar dela durante o dia. Aceitar aquela proposta foi a decisão mais fácil que já tomei na vida. Ia poder cuidar da minha neta. Ia poder dar para ela todo o amor que às vezes não consegui dar.
direito para meus próprios filhos por causa das circunstâncias difíceis. Deixei meu emprego na Casa dos Santos, que entenderam perfeitamente minha decisão. Dona Carmen até chorou quando me despedi, dizendo que eu tinha sido mais que uma empregada, tinha sido uma amiga da família durante todos aqueles anos. Maria, ela disse, você merece essa fase de curtir sua neta. Aproveite cada momento. Cuidar da pequena Maria foi como reviver a maternidade, mas dessa vez com toda tranquilidade e experiência que não tinha quando criei meus filhos. Não tinha a pressão da pobreza, não tinha medo de violência, não tinha preocupação de onde ia sair o dinheiro do mês seguinte. Era só amor puro, cuidado, carinho, tudo que uma criança merece receber. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, sinta no seu coração se é o momento de clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz e reconstrução para tantas vidas que precisam ouvir isso. Maria crescia como uma criança alegre, esperta, cheia de vida. Durante o dia ficava comigo, aprendendo as primeiras palavras, dando os primeiros passos, descobrindo o mundo com aquela curiosidade que só as crianças têm. À noite, quando Lourdes chegava do hospital, era uma festa. A menina corria para os braços da mãe. Contava tudo o que tinha feito durante o dia do jeitinho dela. Ver Lourdes sendo mãe foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela conseguiu ser tudo o que eu sempre quis ser, mas que as circunstâncias não permitiram. Carinhosa, mas firme. Presente, mas não superprotetora. Dando segurança, mas também liberdade para a criança se desenvolver. Era a mãe que toda criança merece ter. Quando Maria completou 2 anos, Fernando terminou a engenharia e conseguiu um emprego muito bom numa empresa grande de São Paulo. Lourdes também terminou a residência e foi contratada como médica do mesmo hospital onde fez o treinamento. Os dois tinham conseguido se estabelecer profissionalmente, financeiramente e decidiram ter mais filhos. O segundo neto veio 3 anos depois, um menino que recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao meu segundo marido. Cuidar de 2 crianças pequenas aos 58 anos era mais cansativo, mas também mais gratificante. Ver os dois crescendo, brincando juntos, se desenvolvendo num ambiente de amor e segurança, era como assistir ao filme da minha própria infância, mas com o final que eu sempre sonhei ter. Foi nessa época que comecei a sentir o peso da idade. As costas doíam mais, as pernas cansavam mais rápido, às vezes tinha dificuldade para acompanhar a energia das crianças. Mas mesmo assim, não trocaria aqueles dias por nada no mundo. Era a fase mais feliz e tranquila da minha vida. Lourdes, percebendo que eu estava mais cansada, sugeriu contratar uma babá para ajudar durante algumas horas do dia. Mãe, ela disse, a senhora já fez tanto por mim, criou tantas crianças, cuidou de tanta gente. Agora é hora da senhora descansar um pouco também. Aceitei a ajuda, mas continuei sendo a avó presente, aquela que contava histórias, que fazia comida gostosa, que dava colo quando precisava. As crianças cresciam ouvindo minhas histórias, claro que adaptadas para a idade delas. Contava sobre a vida no interior, sobre como era diferente antigamente, sobre a importância de estudar, de respeitar os mais velhos, de ser uma pessoa boa. Nunca contei as partes violentas da minha história, mas sempre enfatizei que é possível superar qualquer dificuldade com determinação e fé. Quando Maria completou 5 anos e Antônio 2, Lourdes me deu mais uma surpresa. Estava grávida do 3º filho. Mãe, ela brincou, acho que a senhora vai ter que se aposentar oficialmente de cuidar de netos. 3 já é demais para uma avó de 60 anos. Rimos juntas, mas no fundo eu sabia que ela tinha razão. Estava na hora de diminuir o ritmo. O 3º neto, outro menino chamado José, em homenagem ao meu filho, nasceu quando eu estava com 61 anos. Foi quando percebi que realmente estava ficando mais velha, mais lenta, mais cansada, mas também mais sábia, mais em paz comigo mesma, mais grata por tudo que a vida me deu depois de tanto sofrimento. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma jornada que começou com tanto sofrimento, mas que me trouxe até aqui, cercada de amor, de família, de conquistas que pareciam impossíveis quando eu era aquela menina apanhando do Sebastião. Tenho 3 filhos que se tornaram adultos maravilhosos, 5 netos que são a luz dos meus olhos,
e uma história que pode inspirar outras mulheres a nunca desistirem. Conceição. Hoje tem sua própria família, 3 filhos criados com amor e respeito. José também se casou, teve filhos, se tornou um homem trabalhador e dedicado à família. Lourdes é uma médica respeitada, mãe exemplar, esposa feliz. Todos eles aprenderam que violência não é normal, que amor é possível quebrar ciclos e construir uma vida diferente. A casa onde moro hoje é pequena, mas aconchegante, cheia de fotos dos netos, desenhos colados na geladeira, brinquedos espalhados pelos cantos. É o oposto daquela casa de terror onde vivi com Sebastião, onde o silêncio era pesado e o medo era constante. Aqui, o barulho das crianças é música para meus ouvidos. Às vezes, quando estou sozinha na varanda, olhando o movimento da rua, penso naquela Conceição de 12 anos que me disse que preferia que eu morresse. Hoje, ela é uma mulher de 48 anos, avó também, que me liga todo dia para saber como estou, que vem me visitar sempre que pode. O ódio daqueles tempos se transformou em amor, compreensão, gratidão. Meus queridos que me ouviram até aqui, quero que vocês entendam uma coisa. Não importa quão escura seja a sua situação atual, não importa quanto sofrimento vocês estejam passando, agora sempre há uma saída, sempre há esperança de recomeçar. Eu comecei com 16 anos sendo obrigada a casar com um homem violento. Passei por décadas de sofrimento, mas consegui criar filhos maravilhosos e chegar aos 72 anos feliz e em paz. Se vocês estão passando por violência doméstica, procurem ajuda. Hoje existe muito mais apoio que na minha época. Tem delegacia da mulher, tem abrigos, tem leis que protegem, tem gente disposta a ajudar. Não aceitem violência como se fosse normal, porque não é. Todo mundo merece ser amado e respeitado. Para as mães que estão criando filhos sozinhas, como eu criei durante muitos anos, vocês são mais fortes do que imaginam. Seus filhos vão crescer admirando a força de vocês, vão aprender com o exemplo de vocês que é possível superar qualquer obstáculo. Não desistam dos sonhos de vocês, nem dos sonhos dos seus filhos. E para todos que chegaram até aqui, ouvindo minha história, quero pedir com todo carinho: se inscrevam neste canal, deixem um like neste vídeo, ativem o sininho das notificações. Não é só para me ajudar. É para ajudar outras mulheres que podem estar passando pelo que eu passei e precisam ouvir que existe esperança. Mais que isso, quero que vocês façam parte desta família que estamos construindo aqui. Nos comentários, contem suas próprias histórias, dividam suas experiências, apoiem umas às outras. Vocês aprenderam alguma coisa com minha história? O que mais tocou o coração de vocês? Como vocês pretendem usar essa força para transformar suas próprias vidas? Cada comentário de vocês, cada história compartilhada, cada palavra de apoio que deixam para outras pessoas aqui nos comentários, tudo isso cria uma rede de amor e proteção que pode salvar vidas, porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que outras pessoas passaram por situações parecidas e conseguiram vencer. Obrigada de coração por terem me acompanhado até aqui, por terem me dado a oportunidade de dividir minha história com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês encontrem a força que precisam para transformar suas vidas e que nunca se esqueçam. Não importa o que aconteceu no passado, vocês sempre podem recomeçar. Um abraço carinhoso desta velha que aprendeu que o amor sempre vence no final.